nessa fala, a gente lembra que ela está diretamente ligada a Mateus 16, 24, 23, 22, 21, onde vai falar sobre tomar a cruz e seguir ao Senhor Jesus, sobre negar a nós mesmos, e aí tem todo esse contexto de negação daquilo que nós nos tornamos nesse mundo caído, a fim de que a gente passa a ser transformado, a nos tornarmos aquilo que Deus espera que nós sejamos, homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que sejam a imagem e semelhança do Senhor Jesus, homens e mulheres que tenham o caráter de Jesus e que priorizem aquilo que Jesus prioriza. E então a gente, dentro disso, a gente tem falado aquilo que a gente precisa negar, que vai contra quem Jesus é, e aquilo que a gente precisa ter, que são coisas que a gente encontra em Jesus. E aí, sempre que eu falo isso agora, eu vou lembrar do Joaquim, porque foi ele que leu a passagem, que é uma luta contra a carne, contra o Espírito, e o Espírito deseja que a gente seja a semelhança dele, e a carne está querendo dizer para a gente: não pratique as obras da carne. A gente leu isso em Gálatas 5:16, e a gente viu que é um montão de obras da carne que vem sendo relatadas ali, até que a gente chega onde a gente está tratando, que é sobre o fruto do Espírito, e vai dizer que o fruto do Espírito é amor, isso aí mesmo, alegria e paz. Essas três nós falamos que está diretamente relacionado ao nosso próximo, não é isso? Quem lembra? A Deus é a nossa relação nossa direta com o Senhor, desemboca no próximo, mas não dependemos do próximo para que ela exista. Quer dizer, é algo que é entre nós e Deus, entre Deus e nós. E aí a gente falou desse amor de Deus, que é um amor que a gente não conhece em nenhum outro lugar, que a gente não encontra em nenhum outro ser, e só em Deus a gente vai encontrar esse amor e vai compreender o amor que Ele tem por cada um de nós. Depois disso nós falamos sobre a alegria, e essa alegria que independe das circunstâncias, a alegria por saber que o Deus de amor nos ama, por saber que o Deus do amor cuida de nós, por saber que o Deus do amor estará conosco todos os dias até a consumação do século, por saber que o Deus do amor aprove a Ele, mesmo se a gente alcançar isso, fazer de mim e de você templo, habitação do Espírito Santo, manifestar a graça dele em nosso favor, colocar o nosso nome escrito no livro da vida. Tudo isso tem que ser motivo de alegria para nós. E aí depois nós falamos de paz. Essa paz que em João 14:27 Jesus disse: eu não as dou como a que o mundo dá. E aí a gente compreendeu que essa paz não tem a ver com o que acontece do lado de fora. É uma paz que ela acontece do lado de dentro. Essa paz que é resultado de uma segurança total que a gente tem em Deus. E a gente compreendeu que essa paz, ela é integral, ela atinge todas as áreas da nossa vida. E a gente lembra que o significado é: tínhamos uma dívida, e quando a dívida é paga, a gente fica em paz. E Jesus pagou a dívida por mim e por você, a ponto de Paulo dizer que não há mais condenação, acusação, não há mais nenhum tipo de qualquer coisa que venha nos prejudicar mais em relação à nossa comunhão, à amizade com Deus, porque o preço já foi pago na cruz. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é, se estamos em Cristo, se estamos nele, nenhuma condenação há. Não é aquela história: eu me batizei, meu nome está lá no hall de membro, eu não dízimo, eu não falto nenhum culto, nenhuma reunião. Não é isso que a Bíblia está falando. Ela está dizendo: se estamos em Cristo, temos paz com todos. Temos paz com todos, temos paz com Deus por intermédio do Senhor
estamos nele. Não tem a ver com religião, não tem a ver com cumprimento de liturgia, tem a ver com estarmos nele. Se estamos nele, sabemos que a dívida foi paga e por isso podemos dormir em paz. É por isso que o salmista disse, né? Me deite logo tu, vou ao holocausto, né? Logo pego no sono. E aí essas três coisas têm a ver com esse relacionamento direto com Deus. Depois vão vir mais 6 virtudes, 6 nomes, o nome que a gente queira dar. E alguns dependem, eu falei para vocês que 3 é esse relacionamento direto com Deus, independente dos outros. As outras 3 seguintes, que seria da 4ª até a 6ª, tem a ver conosco e o nosso próximo. E as 3 últimas, 7ª, 8ª e 9ª, teria a ver da gente com a gente mesmo, eu comigo mesmo. Eu particularmente, Rogério, eu não concordo. Eu concordo com as 3 primeiras, elas têm a ver diretamente com Deus, porque não tem como a gente achar uma outra explicação. Para mim, todas as outras têm a ver comigo e com o meu próximo. Até porque eu e você só somos alguém por causa do nosso próximo. A gente só vai crescendo, a gente só vai amadurecendo. Ah, pastor, tudo vem de Deus. Sim, vem de Deus, mas Ele te ensina a exercitar virtudes, defeitos, o que for. Quando você está com quem? Com o nosso próximo. Como eu vou aprender a perdoar ou a ficar de bico, né? A ficar feliz ou ficar triste? O que seja. Quando isso acontece? Quando eu me relaciono com o próximo. Sem o próximo, eu não consigo ter nenhuma dessas outras virtudes, que são as que a gente vai falar. Ainda que a gente possa dizer que, olha, mas isso aqui é mais comigo, isso aqui é mais com o outro, mas ela só existe por tua causa e por causa do outro. Eu vou dar alguns exemplos simples que não tem a ver com as virtudes, mas só para a gente entender isso. Eu sou pastor. Vamos lá, eu imagino a primeira resposta que virá, e não é que eu quero, mas vamos lá. Por que eu sou pastor? Eu sabia que essa seria a primeira resposta. É certo, porque é um chamado. Gente, se não tiver microfone, eu não saio aqui, a gente já aprendeu isso. Os microfones estão por ali, né? Mas não é, esquece essa. Por que eu sou pastor? Porque existe um pastor, esquece o pastor chamado, pastor de bicho. Por que tem um pastor? Se não tiver ovelha, não tem pastor. Assim que eu conheci Isaías, né, e assim, dentro da realidade que eu venho, a população de São Mateus ela é pequena dentro do contexto que eu fui criado. Só, para quem ainda não me ouviu dizer isso, só o bairro onde eu nasci é quase 3 vezes a população de São Mateus, que é o bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E aí eu falei, mas Isaías, tem serviço para você sempre aqui? E ele falou assim, pastor, graças a Deus tem, não falta, porque quero que vocês entendam, eu venho com uma concepção de um lugar cheio de gente para um lugar menor. Aí pastor, o que isso tem a ver com o que o senhor está explicando? Porque ele só desce errado porque tem cliente. Se não tiver cliente, ele vai encher a casa dele de janela, de porta, vai botar tudo lá na casa dele. Mas ele só é o que é porque existe cliente, isto é, nós só somos o que somos, querendo ou não, por causa do outro. Nós só crescemos, desenvolvemos, melhoramos ou pioramos, vai depender como cada um reage diante de cada circunstância, porque tem gente que vive um processo difícil e fica mais amável, mais carinhoso, mais compreensível. Tem outro que vive o mesmo processo e fica amargo, carrancudo, uma pessoa difícil de lidar. Então, sempre vai depender da gente, mas todos nós vamos ser resultados daquilo que nós vivemos e reagimos no convívio com o outro. Está claro isso? Por isso que eu entendo que as outras 6 virtudes, os outros 6 pontos, nunca vai ser somente em relação a mim. Tem que ser em relação ao outro. E aí o quarto, quem quiser me abrir, Gálatas 5, vamos ver que alguém lembra. 5 o quê? 16 é a obra da carne, sem olhar. 20, 22. O quarto vai dizer assim, para
algumas traduções. Em outra vai dizer assim: amor, alegria, paz e longanimidade. Longanimidade. Uma boa parte das traduções vai estar escrito paciência. Está certo, mas está errado. Vou explicar o porquê. A palavra no grego ela é macrotimia. É uma paciência, mas aquela paciência que tu estica. Imagina você que tem um elástico, e aí você pega o elástico, vai esticando, e você vai ficar vendo aquela linha fininha, e tu vai esticando até o máximo que o elástico consegue aguentar. Não é só estiquei e acabou, não. A macrotimia é essa paciência que é sobre paciência, que é sobre paciência, que é sobre paciência. Antes da gente ler, que a gente vai ler aí, alguém vai ler Colossenses 3, se eu não me engano é do 12 ao 15, 12 ao 16, alguém vai ler para a gente. Mas antes de ler, eu vou pegar Deus como parâmetro. Deus nos ama. Amém, irmãos? Luciana, Deus nos ama. Quem aqui é salvo? Amém. Oh, aleluia. Somos salvos por quê? Isso, essa graça fez o que para ela se manifestar? Através de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo fez? Morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E depois? E aí ele falou que tem alguém que nos convence de quê? Do pecado. E aí, quando ele nos convenceu do pecado, se somos cristãos e somos salvos, o que aconteceu com a gente? Pode ajudar. O Espírito nos convence do pecado. Então, gerou em nós Não. O Espírito nos convenceu do pecado. Gerou em nós arrependimento. Gerou em nós arrependimento. Reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos e dissemos: Senhor, perdoa os nossos pecados. E aí a gente nunca mais pecou. Não. Mas a gente não reconheceu que a gente é pecador? A gente não se arrependeu? O preço pago não foi alto para caramba dessa? Ele é longânimo. Se não fosse essa paciência, sobre paciência, que é macrotimia, longanimidade, nós estávamos perdidos. Porque imagina, vem lá a cunha, eu vacilei com cunha, perdoa meu amigo, foi mal. Aí, a joia já passou, está tudo tranquilo. E eu vou errar com ele, a mesma coisa, segunda vez. Vou lá de novo, perdoa, foi mal, tá bom. Vou a terceira, vou a quarta, cunha ia me aguentar? Cometendo o mesmo pecado, o mesmo erro. Ia me aguentar? Tu ia me aguentar? Amém. E é isso que a gente faz com Deus. A gente vai errando, tendo conhecimento do erro, tendo conhecimento do valor pago lá na cruz, sabendo que não foi qualquer preço a ser pago. Por causa disso, a gente encontrou nele amor, que é raiz de tudo, é base de tudo. A gente, então, por isso, pode estar alegre, felizes, e também a gente pode estar em paz. Mas ainda assim, a gente vai lá e erra de novo. E ele fala: ó, se tu te arrependeres dos teus pecados, eu não lembro mais. O nome disso é longanimidade. Essa paciência que a gente não compara a nossa com a dele, mas o desejo é que vivamos dessa maneira, porque o Espírito dele habita em nós, e o fruto é o fruto do Espírito. Ele quer que nós vivamos essa macrotimia. Em primeiro momento, vamos ler Colossenses 3:12. Se eu não me engano, é do 12 ao 15. Leia para mim, é quando eu for falar, tá bom? Olha, se não é no microfone, não sai para o pessoal assistir depois, né? Ouvir depois. O problema. Colossenses 3,
a partir do 12. Quando for para parar, eu acho que até o 15. As virtudes devem ser cultivadas. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, temos a fé de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoando-nos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos. Só tá bom, solta aí. Todo mundo está acompanhando? Então me explica aí esse texto. Só esse versículo. Expliquem aí. Explica aí, são 3, né? Que você leu, foi? 12 ou 15, foi isso? Até o 14? Deixa eu ver se eu lembro 15. Leia comigo, só para eu ver. Não, também. Assim de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Até esse daí. Então, até o 14, vai. Acabou? Então vamos lá. Primeira coisa, esses versículos aí tem a ver com o fruto do Espírito? Você vê que algumas coisas estão até repetidas. O mesmo nome, inclusive, que ele vai usando. Mas me explica aí o que esses 3 versículos estão dizendo. 12, 13 e 14. O que está dizendo para mim e para você? Perdão a gente falou, é isso aí, mas perdão a gente falou aí no tempão, faz parte. A gente ficou 4 semanas falando sobre perdão, mas é isso aí também, mas o que mais? Nós devemos revestir com os frutos do Espírito para que nós possamos suportar. Vamos lá, o fruto, não antes, o fruto. Com nos revestir. O que é revestir? Vestir de novo. O que mais? Também mas o que mais? Com esse sobretudo, ele cobre tudo mesmo ou só uma parte? Não, porque eu peguei justamente por isso, que quando ele fala sobretudo, o sobretudo não cobre a gente todo. Mas aí o que está dizendo é para cobrir-nos totalmente. Agora, olha a pegadinha. Porque quando a gente pensa nas coisas espirituais, a gente pensa assim: olha, eu vou ser tão cheio do Espírito que toda a minha parte carnal vai desaparecer. E não é verdade. Lembra que a gente deu a luta constante de carne e espírito. Revestir, vestir, colocando por cima, é para a carne, você vai não desaparecer no sentido de vai ser exterminado. Mas eu não vou deixar com que você apareça mais. Eu vou lutar contra você o tempo todo para te colocar, usando aí o português bem fácil, te colocar no teu devido lugar. Isto é, quando eu pego, não sobretudo que só veste uma parte, mas eu me revisto todo. Digamos aí, eu seja aquele carinha que lá da NASA, que vai botar aquela roupa, só que da NASA cabe a carinha aqui, né? Mas botasse o trem daquele, a carne continua ali embaixo, né? Eu ainda estou ali, mas há uma coisa me revestindo que não deixa mais eu ver a minha carne. Ele está dizendo que eu e você temos que nos revestir de algumas. Leia o texto, olha o texto. Não, mas é de algumas. O que está aí? De toda humildade. E aí, porque não é o que a gente está tratando hoje, até que ele chega na longanimidade, na paciência, mas ele fala que é toda, é completamente, não é no momento, não é de aparência, é totalmente. Temos que ser longânimo o tempo todo, em todas as áreas. E aí eu vou tentar ver se a gente
tão bom assim. Vamos lá. O amor estava lá, está, né? Lá em Gálatas. O amor está em Colossenses. O amor está agora em Efésios. Sempre o amor ele é a base, porque sem amor de nada vale qualquer coisa que a gente venha fazer. Mas aí você vê que além do amor está de novo ele falando. Leia de novo, irmão Ismael. Leia de novo, só a parte A. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Toda ou um pouquinho? Todo. Colossenses é toda, é completar, é aqui. Mas você vai vendo que longanimidade é algo recorrente na fala de quem? Quem foi Paulo? Então vou melhorar. Paulo, antes de Paulo, era sábio. E aí a gente entende melhor. Quem ele era? Paciente ele era, não é? Tranquilão. Não. A Bíblia vai dizer que ele, quando encontra Cristo em Atos 9, fala que ele suspirava ameaças contra a igreja do Senhor. Falava que o exalar dele já era uma ameaça contra a igreja do Senhor. E é esse cara aí que está dizendo, olha, antes de chegar nele, Atos 7, quem lembra? O que acontece em Atos 7? Ele não vê, ele manda, ele ordena a morte de Estevão, de tão tranquilinho que ele era. E é esse cidadão que está o tempo todo falando sobre paciência. Se a gente lembrar o que a gente leu em Colossenses, que a gente leu em Efésios, vai falar que essa paciência tem que ser com alguns, não é isso? Com todos. Bom, mas todos é pesado, não é? Não, com todos. Com alguns até dá, mas com todos o negócio complica. Com todos eu não aguento, não. Eu, de maneira rápida, me fala dois, vou usar só dois, que eu sei, que eu quero crer que eu consigo compensar rapidinho. Dois apóstolos com quem Jesus foi dois discípulos, muito longânimo. Pedro é de cara. E qual foi o outro? Judas. Gente, a gente fala tanto de Pedro, mas para mim com Judas foi que Jesus trouxe de misericórdia sobre misericórdia, de paciência sobre paciência. Ele sabia que Judas ia traí-lo. E na última, que a gente chama, né, da última ceia, na verdade da última Páscoa, é a primeira ceia. Na última Páscoa, onde a ceia é estabelecida, quem que estaria sentado à mesa? Judas estava ceando, gente. Jesus não falou para ele, não, rala. Não tinha que falar para ele, rala. Some no meu nome. Some no nome de Jesus, some no meu nome. Mas não. Então falou assim, o que tens que fazer? Faça depressa. Lavou o pé. João 13, ele lava o pé de Judas. Tinha tudo para falar assim, ó. Judas, desapareça agora. Acabou. Mas estava ali, caminhando com ele, sendo longânimo para com Judas. Se eu não me engano, ia ver na minha mente agora, não sei se eu vou lembrar, mas eu acho que é Provérbios 14, 29. Se não for, depois eu corrijo para vocês. Mas vai dizer que aquele que é paciente, o homem que ele é paciente, ele fala, não é para contar com essas palavras, eu estou assim, contextualizando até porque eu não lembro o versículo de cor. Mas está dizendo que o homem que é paciente, que age com paciência, ele se torna alguém que controla, que administra, que consegue resolver, colocar as coisas no seu devido lugar. Mas o insensato, usando o português nosso, ele coloca os pés pelas mãos. Há um ditado antigo, da época mais ou menos lá da Ana, que diz assim, né? Apressado, come cru.
que seria o oposto de uma paciência macrotímia, uma paciência longânima? O que seria o oposto dela no nosso português do dia a dia? A gente vai ver a tiro para cada. Como está escrito aí? Então, é 14:29 mesmo, gente. Mas o que seria no nosso linguajar? Eu estou falando que alguém longânimo é esse estica a paciência. No nosso dia a dia, como a gente vê uma pessoa que é o oposto disso, o que a gente diria? Essa pessoa é pavio curto. Quer dizer, explode à toa, estoura à toa. É você? E a Bíblia fala que a gente tem que ser o oposto do pavio curto. A gente tem que ser longânimo. E se a gente lembra dos textos que a gente leu, fala que é para com todos, uns para com os outros. Mas você repara, e aí eu posso falar por mim mesmo. Às vezes eu fico muito chateado comigo, e pior que eu vou agora na mão palmatória e depois eu vou ouvir em casa. Eu fico olhando que enquanto pastor, eu sou longânimo pra caramba. Lembra? E dentro de casa às vezes eu não tenho essa mesma longanimidade, não igual eu tenho enquanto pastor. Não é que eu seja um estouradão, mas eu reparo, quando eu boto na balança, eu falo, não é igual. Eu não procuro compreender como se fosse uma ovelha que estivesse falando comigo. E eu fico com raiva de mim mesmo, porque eu não posso ser assim. Principalmente dentro de casa. E a Bíblia fala que a gente tem que ser longânimo com todos. Todos, não são alguns, gente. Todo mundo. E o exemplo que a gente tem, principal, é o próprio Cristo, é o próprio Deus. E lembra que a gente está falando que em nós habita? E quem é o Espírito? Quem é o Espírito Santo? O próprio Deus. Eu não entendo, não vou entender isso nunca, eu só creio. Eu olho para a Bíblia fala que é assim, mas eu olho para mim e falo, como habita em mim? Mas aí eu fico me vendo fazendo coisas que humanamente falando, eu não faria, e eu falo, só pode ser Deus. Mas ao mesmo tempo eu me vejo errando, vacilando, eu falo, então cadê Deus agora que está deixando dar esse mole? E essa loucura que a gente vive, que o justo vive pela fé, é só fé. Mas é uma fé que a gente comprova muitos sinais do dia a dia, amém, amado? Mas Ele habita em nós. Se Ele habita em nós, a Bíblia fala que é Ele que nos capacita, então Ele não está me dando uma ordem que eu não vou cumprir. Sim ou não, gente? Não, peraí, vamos lá. Deus nos daria alguma ordem, nos mandaria fazer alguma coisa, nos diria para sermos alguém que a gente não conseguiria. Então, tudo que aqui está escrito, que é para a gente ser e que é para a gente fazer, porque a gente pode ser e fazer. Amém? E aí eu acabei de dar um exemplo há pouco tempo de um homem chamado Saulo, que depois a gente conhece como Paulo, que era só Jesus na causa. Quem da Bíblia foi chamado do filho do trovão? Mas não vai saber, tá? João, quem falou João? João foi chamado filho do trovão. É João que fala assim, Senhor, quer que mande descer fogo do céu e tem essa rapaziada toda aí? Tranquilinho, João. Light. Amor. Nada de matar ninguém, só desce fogo que tá legal. Bacana. Mas quem que se torna João depois? Quem mais fala de amor no Evangelho? João. Quem reclinava a cabeça dele? João. Esse cara que era pavio curtinho, desse tamanho. Depois vira um homem cheio de amor, doce, tranquilo, light. Então, o que a Bíblia diz que a gente é para ser, o que a gente pode, o que é para a gente fazer, é para a gente fazer, porque é Ele quem nos capacita. Mas lembra no começo do estudo, Ele nos capacita só ficar assim tranquilão. Senhor, estou esperando aí
que virou filme, Shazam, e a gente vai virar tudo que ele quer que a gente vire, é assim. Como que a gente sabe que tem que ser? É uma busca em nós. A busca é nossa. Quem capacita é Ele, quem transforma é Ele, a graça vem dele, mas a busca é nossa. E isso só vai acontecer quando a gente quiser ir buscar. Não adianta também só querer. Agora, paciência é sinônimo de frouxidão? É, frouxidão, de ser frouxo, de ser um molezão, um bobão, um lerdão, qual o nome que vocês quiserem usar? Não. Sangue de barata, boa, não é isso. A gente é paciente naquilo que Deus fala e Ele aprova. A gente não é paciente naquilo que Deus fala que Ele reprova. Vou dar um exemplo. Não é também que eu vou agredir outro, a gente está falando de longanimidade. Vou dar um exemplo. Eu preguei ontem na passagem de Atos 4, onde Pedro e João tinham sido presos, estão sendo julgados. E os caras os chamam e dizem que, olha, em nome de quem que vocês estão aí fazendo esses sinais? A Bíblia fala que Pedro é cheio de ousadia, intrepidez, cheio do Espírito Santo, começa a pregar os caras tudo. Foi ousado. Ousado é um autônomo de ser paciente? Não. Ele só sabia que aquele momento, aquela hora, aquela circunstância, era, ainda que com paciência, levantar-se com poder e autoridade e pregar Jesus. Paciência não vai fazer com que o pai vê o filho aprontando e dizendo: não, é assim mesmo, daqui a pouco muda, tá legal, é assim. Não. Cheio de paciência, o pai vai falar assim: está de castigo. Cheio de paciência, o pai vai falar: tu vai deixar de ter isso, vai deixar de. Cheio de paciência, mas vai agir contra o erro. Então dá para entender, gente? Tranquilo? A Bíblia fala que Deus a quem ama? Deus o quê? A quem ama? Deus Corrige, disciplina a quem ama. Ele é paciente, mas ele corrige e disciplina, e tudo com amor. Então, ser longânimo não quer dizer da gente agir com frouxidão, não quer dizer da gente aprovar erro. É se você sempre está disposto para continuar dando outra chance à pessoa. Essa parte a gente não gosta muito de ouvir, não, quer ver? É a gente permanecer em dar chance a outra pessoa. Isso está ligado ao perdão, lembra? Os 4 estudos de perdão. Lembra que a gente leu que o perdão está envolvido em Colossenses 3,12? Isto é, errou. Eu sei que você errou, mas eu continuo te dando outra chance de você melhorar, de você melhorar, de você melhorar. Ah, pastor, tu está sendo um bobão. Não, tu não está sendo um bobão, não. Você, claro, vai saber onde tapar algumas brechas, mas você não vai excluir a pessoa da tua vida. Uma das coisas que eu mais escuto em igreja, em cristão, é falar assim, ó: ah, não, já aprontou muito, isso aí não quer nada com Deus, não, você tem mais jeito, não. Não, a Bíblia não fala isso em momento nenhum. Quem lembra do que a gente, quando falou do perdão, lá em Mateus 18, está dizendo: se uma pessoa pecar contra ti, vai ter, não é? Tenta restabelecer a comunhão, a ponte, libere o perdão. Não te ouviu? Pega mais? Olá, paz, vem cá comigo. Tentou de novo. O dito cujo coração de pedra falou: não. Tu vai então, aonde? Igreja do Senhor Jesus. Alessandra, não quer me perdoar. Vou ter que dormir no sofá. Não, essa outra coisa. Não, já tentei duas, já tentei 3. E aí, o que a igreja diz? O que a Bíblia diz? Considere um por
precisa de Jesus, precisa nascer de novo, precisa de ajuda, de socorro. Mas a gente, lamentavelmente, pensa como pensa o povo lá fora. Ah, tentei uma, tentei duas, agora, ó, quero nem mais saber não. Não. Paciência, longanimidade, é isso. Pedro, quando vai falar sobre a volta de Jesus, abra aí em Romanos 5:3. Eu não vou pegar o da Bíblia. Romanos 5:3. Pedro, quando ele vai falar sobre a volta de Jesus, ele fala assim: ó, tem um montão de gente achando que Jesus não vai voltar, porque está falando que ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, e nunca volta. E aí Pedro vai e diz: olha, gente, ele não voltou, ele está postergando. É porque o desejo dele é que todos sejam salvos e que ninguém se perca. O que está em Romanos 5:3? 5:3. Deixa eu ver se eu acertei. Não somente isso. Aí não vai sair. Tem que. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, esperança e experiência. A experiência, a perseverança é esperança. E a experiência, esperança. Então, mas se você vê só o versículo 4, que vai falar sobre a paciência. 4 Peraí, por intermédio de quem obtivemos igualmente. é o 3 mesmo, né? É porque eu não. Fala de novo, 3, vai. 3. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e esta graça na qual estamos. Não. Romanos 5:3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, olha, e essa perseverança, ela é a mesma coisa de paciência, de longânimo, alguém que continua insistindo. Onde que está entrando essa paciência aí? No momento bom, no momento ruim? Então é bom? Sabendo que a tribulação. A tribulação. Agora, imagina, vem Denilson aqui para mim, pastor, eu preciso ser exercitado na paciência, na longanimidade. E aí eu chego para ela e falo assim: amada, eu vou orar por você. Senhor, traga luta para ele, traga pessoas difíceis para ela, traga tribulações, perseguições. O que ela vai fazer? Vai me dar um bodão no mínimo, né? No mínimo, vai me dar um bodão. Mas onde que a paciência vai experimentar? E aí é óbvio que aí já não está mais falando de uns diretamente, como eram as outras passagens, de uns outros. Ela está falando que sobre a nossa salvação, sobre o dia da vinda de Jesus, que o negócio pode estar difícil, pode estar pegando, a luta pode estar grande. Ele está dizendo: seja longânimo na tua fé, persevere na sua fé, porque ele virá, isso vai acabar, ele chegará. Então, persevere, seja longânimo, não desista no meio das tribulações, não desista. Só que normalmente a nossa paciência é aquela paciência normal. Para alguns é pavio curtinho, né? Para alguns padrões são curtinhos. Mas o chamado de Deus é para que eu e você compreendamos que todos nós somos cascaduras, gente. Todos nós somos horríveis. E quando eu falo de horríveis, tu pode falar assim: ah, mas fulano é tão bonzinho. Vai perguntar para Deus se ele fica tudo encaixado no propósito de Deus, principalmente partindo do que eu falei no começo, sabendo que Jesus morreu na cruz, nos convenceu do pecado, então agora a gente tem que ter uma vida perfeita diante de Deus, e não a temos. O que ele não nos consome?
Tem uma história que eu ia contar, talvez eu conte de novo quando a gente for falar sobre amor em 1 Coríntios 13, mas eu acho que vale a pena contá-la agora também. Acho que não é real, pelo menos eu não a tenho como real, se for, não sei. Mas que o pastor ele era muito paciente com as ovelhas. E eu, Rogério, particularmente, eu tento viver assim, por isso que às vezes eu fico irado que quando em casa eu não sou tão montâneo assim. E as pessoas, alguns pastores que são mais rédea curta, são mais até me recriminam, mas essa história é uma história que eu trago para mim. E aí o pastor vê algumas pessoas errando, e algumas outras vinham para acusar dele. Ele chamava aquelas pessoas, conversava com ela, aconselhava, orava junto, às vezes jejuava pela pessoa. Daqui a pouco as mesmas pessoas faziam tudo de novo, até pior. Aí vinham aqueles amigos de Cói, né, que está lá na carta aos Coríntios, que metiam o botão dizendo: olha, isso. O pastor ia lá fazer tudo de novo. Até que um dia, esses que são os amigos da onça, né, e foram lá e para cá apertar, porque uma coisa é a gente contar para buscar ajuda, outra coisa é porque a gente quer que a mão pese, né, digamos assim, sobre o outro. E ele falou: pastor, por que o senhor não faz nada? Aí ele: não, eu faço, eu oro com eles, eu jejuo, eu aconselho. Não, pastor, o senhor tem que ser mais severo, por que o senhor não é severo? E o pastor respondeu: porque alguém precisa amar. Conseguiram entender, gente? Alguém precisa amar. Aí 1 Coríntios, o amor é paciente, ele é longânimo. Agora, só entre a gente, a igreja do Senhor é assim. E devíamos ser, devíamos. O interessante é que a gente não quer ser julgado com o mesmo peso que a gente julgou. A gente não quer ser tratado com a mesma impaciência. Olha, pode pegar agora, já mandou se entregar. O mesmo perfil curto com que a gente trata o outro. A gente não quer que os outros sejam longânimos conosco, pacientes conosco. Mas quando a mão é o contrário, a gente normalmente não quer ser. A gente fala que já tentou muito, que já fez muito, que já investiu muito. Graças a Deus que Deus não pensa assim, senão ninguém estaria aqui hoje, isso aqui tudo estaria aqui, não tinha ninguém na terra. Teria acabado tudo de novo. Fala aí. E às vezes a gente até se afasta, né? Se afasta até do outro, porque às vezes a gente também contar. Pegar o pecado do outro, né? Pela misericórdia do Senhor. Vamos da igreja, vamos geral. Contem para mim a história do dilúvio. Contem para mim. Gente, eu pedi, contem para mim. Vou tentar. Contem para mim a história do dilúvio. E contem. Opa! Aleluia! O povo chegou, né? Se está chegando hoje, gente. Mas quem está com o microfone, saída pela direita, né? Igual Leão da Montanha, né? Eu vi muito Leão da Montanha, saída pela direita. Mas foi de uma hora para outra que veio de novo. Demorou, foi. Eu confesso que eu não lembro de memória, tempo não. Se alguém abrir aí e puder falar, eu não lembro o tempo. Mas Noé avisou. Foi lá para a arca. Foi construir a arca. Teve que vir os animais todos. E demorou. E ninguém acreditava. A Bíblia dizia que eles casavam, se davam em casamento. O que a Bíblia está querendo dizer? Que eles não estavam nem aí para a hora do Brasil. Não é nada disso, não.
sua família. Tu achas que o dia a longanimidade em relação ao que a gente vive hoje vai acabar? Vai acabar. Hoje ele é, irmão Ismael, advogado. Um dia ele virá como juiz. E está dizendo que vai ser separado joio e trigo, bode e ovelha, peixes bons e peixes ruins. E uns vão para a direita e outros para a esquerda. Uns vão ser selecionados para algo bom e outros vão ser queimados. E a gente acha que a longanimidade do Senhor, lembra do que eu falei do elástico? Ele vai esticar ao máximo. Aí chega a hora que acontece com o elástico e vai arrebentar. E aí trazendo isso para a gente ser orgânico, quer dizer que a gente não vai arrebentar o elástico nunca? Não. Somos pessoas várias sendo aperfeiçoadas. Por isso, gente, eu acho que eu estou mudando mesmo. Normalmente eu dou o nome dos caras que eu quero falar, ultimamente eu não tenho feito. Acho que é a oração da minha esposa, né? Que ela nunca concordou muito com o meu nome, não. Mas tem um pastor aí famoso, e aí quem, como diz hoje em dia, né? Quem é sábio, ele dá desculpa dos temperamentos dele, ou do temperamento dele, para dizer que ele é colérico com sanguíneo. E por isso que ele é grosso, é bronco, é estúpido, é arrogante. E ele dá desculpa que ele é assim. E aí quem aí faz um pouco de psicologia, até as divisões de temperamentos que ele faz já não se usa mais, já caiu por terra. Inclusive acho que a gente já tem, né? Esse livrinho, os 4 temperamentos, né? Que nem serve mais. Isso aí já foi por água abaixo. Mas ele usa esse livro para falar isso. E aí quando ele fala isso, eu falo, então onde está o fruto do Espírito? Onde entra Gálatas 5, 22 nessa história? Porque a gente está falando sobre longanimidade, a gente vai falar sobre benignidade, bondade, domínio próprio. Bem, se eu uso essa desculpa dele para falar e ser como ele fala e é, então estou querendo dizer que em mim não funciona essa parte do fruto do Espírito, porque eu vi com problema de fábrica e não tenho mais jeito. Estão me entendendo? E não é isso. Não é assim. Eu vou melhorar de novo, para ver se a gente entende legal com o cara que a gente falou aqui. Quem mais deu trabalho? Agora sim, quem mais deu trabalho para Jesus? Dos discípulos. Pedro. Pedro conseguia acertar errando, errar acertando, assim, tudo ao mesmo tempo. E esse Pedro, ele, no dia da traição, o que ele carregava? Era uma espada, era nada, era espada mesmo. Ele carregava uma espada. Pedro, ele sabia ficar com a boca fechada. Meu Deus, a língua dele, acho que ficava assim, coçando dentro da boca. Falou para falar, já estava falando. Eu acho muito engraçado no momento da transfiguração, que a gente, já o ano que vem, a gente deve falar sobre ela, que está lá em Mateus 19. Jesus ele sobe, não, em Lucas vai estar. É a continuação da mesma história, mas está em Lucas, ele sobe, eles vão ao monte para orar. Aí aparece Moisés e ele diz. Aí tanta coisa bacana para Pedro falar, para Pedro deslumbrar. Vou fazer uma tenda para vocês, ele deve ficar com muito sono, vou fazer a tenda aqui. Pedro é esse cara assim. Deus muda, presta atenção. Deus mudou Pedro ou transformou Pedro? Transformou Pedro. Pedro continuou falando. Quem é o cara que fala em Atos hoje? Pedro. Tem um montão de gente. Mas no momento certo, Ele aprendeu como ele tinha que usar aquilo que Deus já tinha dado para ele. Tanto que Flávio José, não cristão, falei também sobre ele ontem. Flávio José vai dizer o seguinte: que Pedro, quando foi crucificado, ele disse: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer
o meu Senhor. Só não escravizou, não meteu os pés pela mão, nada disso. Tranquilinho. Quando Pedro é repreendido por Paulo, Pedro, quem conhece a passagem, ele se cala ou ele retruca? Ele fica quietinho. Como quem diz assim, vou botar minha violinha com meus amigos, porque eu sei que eu estou todo errado. E Paulo está me arrebentando, todo cheio de razão. Isto é, aquilo que Deus nos deu, Ele nos deu para a glória dEle, e não para a gente machucar um ao outro. E por isso que vem o fruto do Espírito e fala, tu recebeste isso de Deus, tu tendo compreendido o amor de Deus, tu tendo compreendido a alegria que está em Deus, a paz que tem em Deus, tu vais agora exercitar tudo isso aqui, porque agora você tem que estar, ou espero que esteja, habilitado para viver com todos. Mas uma das coisas que a gente mais se tornou, enquanto, se é que a gente pode dizer cristão, a gente mais se tornou é juiz. Eu não lembro quem, eu não sei se eu vou conseguir lembrar a história direito, mas de um vídeo que ficou circulando aí muito tempo atrás na internet, lá nos Estados Unidos, de um senhor, eu acho que ele tinha cometido uma infração, alguma coisa assim de trânsito, e ele está sendo julgado e ele está errado. E aí o juiz pergunta por que ele fez aquilo. E se eu não me engano, tinha algo a ver com o neto dele, era algo que era muito importante. A mãe? E aí o juiz olhou para ele, isso daí. Aí sorriu para ele e o inocentou. Um juiz inocentou alguém que estava errado. Eu sabia, eu lembro que tinha a ver com o trânsito. E o Gabriel está lembrando que ele ultrapassou a velocidade. E lá é bem mais sério do que aqui para a gente. Esse negócio de Velozes e Furiosos, gente, isso é só no filme, tá? Isso é mentirinha. Lá o bicho pega pra caramba, não é igual aqui não. E aí o juiz foi e me inocentou. Quando esse vídeo chegou para mim, a primeira coisa que eu pensei foi na gente enquanto igreja. Normalmente a gente condenaria. A gente tem uma habilidade muito grande para não ter paciência com o outro e querer logo bater martelo e falar, está condenado. E vou repetir o que eu falei aqui, louvado seja Deus que Ele não nos trata dessa maneira, porque a gente está todo errado, a gente cometeu um monte de infração, continua cometendo e vai cometer, mas Ele continua sendo paciente conosco, procurando saber os nossos limites. Ele sabe quando é sem vergonhice nós, Ele sabe quando não é, Ele sabe quando a gente está tentando e não está tentando, Ele sabe tudo. Então, dentro desse quadro, Ele nunca desiste de estar sendo paciente. Eu quero terminar com a passagem de Sodoma e Gomorra. Todos conhecemos a história? Mais ou menos. Deus falou, vou destruir. Ele fala que o pecado de Sodoma está chegando às narinas dele. Ele fala, vou destruir. E veio um homem orgânico para conversar com Deus orgânico. Senhor, quem é esse homem? Abraão. Se tiver 50 justos lá, o senhor vai destruir? Não. Se tiver 50, eu não vou. Senhor, mais uma vez. Se tiver 45, e a conversa, vou render, até chegar, quem lembra quanto que chega? 10. Não tinha, mas Deus foi dando, foi sendo orgânico, porque a primeira palavra dele é vou destruir. Mas aí chega Abraão com o coração, sabendo que o pessoal era terrível. Abraão sabia, ele estava lá, era vizinho. E Abraão vai tentar agir com longanimidade, com misericórdia, porque ele sabe com quem ele está falando. E Deus
também trata da mesma maneira, mas esse mesmo Deus que ele era humano, ele é o quê? Justo. E ele sabia que aquele povo era o câncer da época. E Deus falou que pegaria fogo em Sodoma e Gomorra e que ela jamais seria reconstruída. E até hoje, nunca mais reconstruída. A gente vai ver algumas passagens bíblicas de cidades que foram destruídas e foram reconstruídas. Mas Sodoma e Gomorra nunca mais foram. Vou repetir, Deus é longânimo. Aí chega uma hora que o pavio rebenta. E aí a Bíblia vai dizer, morrendo da coisa é cair na mão de Deus Filho. Mas ele fala que enquanto vários pecadores que nós somos, às vezes vai arrebentar mais. Mas o desejo de Deus, porque Deus é Ele, nós somos nós, é que sejamos sempre longânimos, paciente uns com os outros, de qualquer maneira. Só para lembrar o texto que a gente leu, os textos que a gente leu, em amor. Preste atenção, ser cristão não é fazer um favor ao outro. Não é favor. O que tem que nos mover em relação ao outro é amor. Dentro desse amor vai estar compaixão, vai estar misericórdia, vai estar bondade, vai estar benignidade, vai estar longanimidade. Mas tudo está dentro do amor. Porque caridade por caridade, ninguém ganha dos kardecistas. Ninguém. Aqui tem muito kardecista. O pessoal da mesa branca. Não, não é uma pessoa do Rodoberto, não. Mas pelo que vocês falaram, tem pouco. Ele é espírita, assim, que é da. Ninguém faz caridade com eles. Ninguém. Não, eles não creem na salvação. Por que eles são bons? Porque na verdade eles são bons. Eles fazem, isso a gente vai falar quando falar sobre bondade. Aí então não vou dar cola não, vou melhorar. Senão já não cola para a qualificação de bondade. Eles fazem porque eles creem que quando eles morrerem vão vir numa situação melhor. Eles vão progredir espiritualmente. Então eles fazem por interesse. Eu estou dando para na outra vida eu venho numa situação tranquila. Não tem amor. Pode no coração de um outro ter amor, mas não é o normal. E o cristão precisa viver em amor. Então eu trato o outro com longanimidade em amor. Eu sou paciente com ele, ainda que às vezes eu queira dar 3 bandas e 2 bicão, mas eu vou falar, Senhor, eu vou me revestir para minha carne morrer. E o Senhor vai trabalhar em mim para eu amá-lo, para eu ser paciente com ele. Agora, a gente vai terminar só com essa pergunta. Se a igreja do Senhor, não falando das outras virtudes, só essa, se vivesse isso, a gente melhoraria qualquer contexto que a gente está, ou a gente pioraria? A gente está falando de uma virtude. Meu Deus, quantas pessoas feridas que hoje estariam saradas? Quantas pessoas que foram embora que estariam no nosso meio? Mas porque não foram tratadas com longanimidade. Só lembrando, longanimidade não é prontidão, a gente corrige, mas corrige em amor. Certo? Isso, e vai sendo longânimo com a machinha. Isso daí. E um dia que a gente começar a buscar essas coisas de Deus, gente, a gente muda a história. E aí eu vou ser chato como já fui, vou ser repetitivo. O grande problema é que as maiores buscas da gente como cristão não tem nada a ver com o fruto do Espírito Santo. As maiores buscas da gente são outras. É por isso que eu tenho dificuldade quando, e vocês reparam, né, que eu não faço apelo, mas quando fazem apelo, as pessoas vêm todas aqui na frente. Claro que Deus faz os rins e som do coração.
Mas a minha preocupação é conversão foi de fato a Cristo. Ou foi a promessa que foi feita, ou foi aquilo que foi oferecido. Que você vai pegar a pregação de John Wesley, de Moody, de Charles Spurgeon, vai pegar a pregação de Pedro, vai pegar a pregação de Jesus, vai pegar a pregação de João Batista. Arrependei, venha nascer de novo, sejam transformados. É o tempo todo assim. O Deus que perdoa, Ele nos chama para uma transformação, Ele nos chama para nascer de novo. Por isso é 20 como está, mas está escrito, permaneça como veio. Não é assim. E eu desejo muito que de alguma maneira eu tenha conseguido alcançar no coração de vocês, que tenha sido bem assim para a vida de vocês. E semana que vem, seja nos permitindo, a gente vai estar aqui de novo. Cadê Rebeca? Cadê? Eu quero fazer um pedido a vocês. Diga para mim, Inês, por favor. Eu quero fazer um pedido a vocês. Vocês sabem que eu não sou